Glórias a Ti, Senhor, te louvamos, Senhor, te engrandecemos, ó Deus, Tu és bendito, Senhor, aleluia. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão surgir assim lhe posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória seja o Teu nome, Não Deus. mais temerei a morte, vencerei, por salvação. Qual será a minha sorte se o céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia, glória a Deus. Mais uma noite de estarmos juntos, né? Mais uma vez louvando ao Senhor e engrandecendo o seu nome santo. E hoje é um culto especial, né? Culto de missão, onde nós temos só que agradecer a Deus por esse dia que já passou, que está passando, e pelo culto de missão Heróis da Fé. Amém? Nós temos fé que o nosso Deus, ele tem abençoado a missão do Ministério Restauração, aonde estiver uma igreja. Hoje eu creio que em todos os lugares está tendo culto nesse momento, e eu creio que Deus está presente aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Amém? Vamos ler em Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, Provérbios 1. Vamos ler um pouquinho sobre a sabedoria. Provérbios 1, 20. Todos acharam? Que diz assim: a suprema sabedoria altissonante clama de força, de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas das cidades, profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pelas minhas repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão
de seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém? Aqui no 22 diz assim: até quando, ó nércio, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejarei o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? A gente sabe que, principalmente esse mês de fevereiro, né, a gente sabe que houve diversos escárnios, digamos, com relação a Jesus em si, né, no carnaval. A gente vê muito isso, até mesmo daqueles que se denominam cristãos, que acham que estão na igreja, estão servindo a Deus, mas estão no mundo agradando a Satanás também. Então, ele diz: eu conheço a Deus. Se realmente essas pessoas conhecessem o Senhor, eles não fariam isso, né? Não fariam, porque nós que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, quando a gente faz algo que entristece alguém ou que a gente entristece a Deus, o Espírito Santo vem, nos acusa: você errou. E isso cai no nosso conhecimento, no nosso consciente. Aí o que a gente faz? A gente busca a presença do Senhor e pede perdão. E essas pessoas dizem: eu conheço a Jesus, mas só que o Espírito Santo não habita mais na vida dessas pessoas, porque elas não se arrependem daquilo que elas fazem. Então, elas não têm mais discernimento do que ela está entristecendo a Deus, do que ela está agradando o mundo. Então, ela acha que tudo é a mesma coisa, e não é. E muitos estão caminhando para o inferno justamente porque estão cegos espiritualmente. Então, e nós estamos aqui a cada dia lutando, como Jesus mesmo disse, que o céu é tomado por esforço. Não é você aceitar e ficar na sua casa e fazer tudo o que você entender. A salvação é de graça, então, se eu vou para a igreja ou não, eu estou salvo. Mas não está, não. Né? Mas não está, não. Porque, vamos dizer assim, uma pessoa que bebe demais, aí teve aquele problema, que é a cirrose, né? Aí o médico vai dar o diagnóstico: mas você não pode mais. Faz o tratamento, a pessoa se cura e tal. Aí o que vai acontecer? Pela lógica, ele diz: bom, eu quase morro, então eu não vou mais beber. Se eu beber, vai voltar novamente. Né? Então, a salvação é a mesma coisa. Jesus diz: eu morri por vocês, pela salvação de vocês. É gratuito. Mas, para você manter, você precisa andar no caminho. Se você desviar para a direita ou para a esquerda e você não seguir o alvo, você vai errar o caminho, você vai sair do caminho. Tem que estar no caminho. Tem pedra, tem tropeço, tem angústia, tem tudo isso, tem. Mas a palavra diz o quê? Que o nosso Consolador, ele nos ajuda a chegar até o fim. E é isso que nós estamos batalhando. Amém? Bom, nós vamos fazer algumas orações daqui a pouco, mas eu vou chamar agora o nosso irmão, o diácono, irmão Paulo Gilberto, que vai louvar o Senhor com o hino da harpa. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda
Neste mundo vivem muitos a pensar, cujos corações transportam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, e o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Deus. Glória a Deus. É bom, né? Por isso que nós temos que sempre estar em contato com o Senhor. Amém? Bom, nós vamos fazer aqui uma oração. Eu vou chamar a irmã Patrícia, que ela vai trazer a palavra introdutória, né? E, aproveitando a oração que ela vai fazer, ela vai orar também por saúde. Tá bom, irmã? Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura, a palavra do Senhor, que está em Salmos, número 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito o teu nome, Jesus. Amém. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração,
mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia, glória a Deus. Aqui o salmista, como os irmãos sabem, Davi clamava ao Senhor nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de aflições, nos seus momentos de aperto, nos seus momentos de bonança. Davi sempre louvava ao Senhor e também orava ao Senhor. Então aqui em Salmos ele fala com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos guardar isso aqui no nosso coração, meus irmãos. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Vamos orar então por saúde nesta noite, aleluia. Vemos que o adversário tem trabalhado e agido com grande fúria na saúde dos nossos irmãos, da nossa saúde, irmãos. Para que Deus venha derribar e destruir esse mal que tem tentado afligir muitos, irmãos. Aleluia! Rabassu, rabacai, rabacaias. Maravilhoso Deus, grandioso Pai. Em nome de Jesus, Senhor, estamos nós aqui em Tua presença, em Tua casa. Senhor amado e santo, eterno e justo. Sabemos que nesses últimos dias, Senhor, Deus, muitos ataques de várias maneiras, de várias formas, para atingir, Senhor amado, nosso corpo físico, Senhor. Oh, Rabassaia, Ramanto, Rabassaia, Rabacaia, Riminarabassai. Senhor, como igreja na terra, nesta hora, neste momento, Senhor, proclamamos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o dono, Tu és a vida, Tu és a providência, para repreender todo o mal, toda ação maligna, toda opressão maligna, Senhor, que vem em nosso físico para nos tentar, Senhor amado e santo. Ah, Senhor, até mesmo tentaram nos oprimir, Senhor, pelas enfermidades, Senhor amado. Mas em nome de Jesus, Pai, ah, Senhor, age com o Teu bálsamo, Senhor, com o Teu óleo, Senhor. Cura, toca, age, Senhor, alcança, toca, Senhor amado. Opera um milagre, Senhor, na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que se encontram acamados, Senhor, até mesmo, Senhor, nos hospitais, ou até mesmo dentro do seu lar, Pai. Muitas vezes sem forças para levantar do seu leito, Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor, Narabassaia, Ramaia, Riminarabassai, toda ação maligna, Senhor, venha a ser destruída, Pai, contra a saúde, contra o físico, contra o emocional, Senhor, dos nossos irmãos, Pai. Deus vai tirando toda a dor, Senhor, seja no físico quanto no espiritual, Pai, nesta hora, Senhor, que eles venham cantar o hino da vitória, para que o Teu nome venha a ser glorificado, testemunhado e testificado no meio dos Teus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Antes da irmã Débora louvar o Senhor, aproveitando que a irmã orou pela saúde, eu só vou dar um testemunho aqui. Eu não me lembro se eu já falei isso aqui, mas eu estava comentando hoje com a minha irmã em casa. Tem umas 3 semanas, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor aqui. Não sei se eu contei. Eu comecei a sentir uma dor aqui nessa parte do meu pescoço. Não sei, aconteceu. Não sei se eu fiz algum movimento, eu dormi mal, mas não era o torcicolo, que é aquele que fica o pescoço duro, né? Era como se estivesse pinçando o nervo do pescoço. E se eu apertasse, não doía. Mas eu fazia um movimento com o braço
e dava, assim, sabe assim, aquele puxão de doer mesmo. Aí, quando puxava, doía muito. Tanto que domingo passado, domingo retrasado, eu acho, foi domingo passado, quando eu saí daqui, eu fui para casa, não estava dolorido. Estava dolorido, mas assim, não estava aquela dor desesperada, né? Eu me deitei, fiquei no movimento, aí eu levantei o braço e deu aquele puxão, mas doeu tanto, irmão. Eu sou chorona assim, falando das coisas, né? Mas com dor eu não sou, não sou muito de chorar. Mas eu chorei de dor em casa. Aí eu digo, Senhor, se isso continuar, como é que eu vou trabalhar? Porque eu faço muito movimento com as mãos, né? Assim, com os braços, fica naquele, que é o meu trabalho, né? E eu digo, como é que vai ser? Eu vou ter que trabalhar amanhã. Aí, e como eu acompanho as orações do Telegram, do pastor Humberto, né? E, irmãos, olha só, às vezes a gente diz assim, mas Deus, ele opera em alguns. Não, não é em alguns. É porque, assim, hoje eu estava comentando com a minha irmã em casa, porque às vezes a gente tem uma dor, a gente sente uma dorzinha de cabeça, eu vou tomar um remédio, né? Eu vou tomar isso que vai... Não precisa de fé para você tomar um remédio, basta você ter o dinheiro, comprar e tomar o remédio e deixar o que o remédio vai fazer o efeito, né? Mas o que acontece? Aí eu comecei a sentir muita dor, aí eu comecei a reclamar com o Senhor, eu orei, e eu acabei dormindo, só que eu já dormi tarde. Quando foi de manhã, eu acho que eram umas 9 horas, eu abri lá o Telegram e estava lá a oração do pastor Humberto. Aí a pessoa pode dizer, é muita coincidência. Para cristão não tem coincidência, tem cristocidência, né? Então, eu acredito assim. E eu abri e o pastor começou a orar. Eu me ajoelhei lá e fiquei orando também. E o incrível, irmão, o pastor Humberto estava em Portugal, o Espírito é o mesmo, né? Ele estava em Portugal e ele começou a orar. Ele orou, aí depois ele começou a orar por saúde. E ele orou justamente pelo pescoço. Olha isso. Você que está sentindo uma dor no seu pescoço e que está atingindo o seu braço. Irmão, aí eu digo, Senhor, eu, simplesmente. Aí eu coloquei a minha mão, eu digo, Senhor, eu vou colocar a minha mão. Irmão, diante de Deus, estava doendo. Diante de Deus, é como eu tenho uma cliente, parece que foi tirado com a mão, naquela hora, até hoje. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas Deus, a pessoa quer ver coisas grandes. Gente, Deus é pai. Qual é o pai que não se compadece de um filho que está sofrendo? Basta nós colocarmos a nossa fé em ação. É treino. Fé, eu creio que é treino. É a gente falar até saturar. A palavra não fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, a oração faz efeito. E o pastor não estava orando naquele momento, era gravado. Olha só o poder. Era gravada a oração, né? E Deus operou, amém? Vamos ouvir agora a irmã Débora, louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ele estava ali deitado e ferido à beira do caminho. E todos passavam de largo, não se importavam com aquela situação. Refém no silêncio, só gemido de seus lábios saíam para resgatá-lo. Ninguém aparecia, porque não viam nele nenhum valor.
Deus. E esse bom samaritano está aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Bom, agora nós vamos chamar a irmã Elisângela, que vai estar trazendo a palavra da oferta. E logo em seguida, irmã, eu gostaria que a irmã orasse, já que vai orar pela oferta, e a irmã orasse também pela missão, tá bom? Pelos missionários, pela nossa igreja. Amém? Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Tão bom falar em oferta, em um culto de missões. Não tem como fazer missão sem oferta. Seja oferta do missionário de se entregar e dizer, eis-me aqui, Senhor, e ir para a missão. Seja oferta em oração daquele para interceder e orar por esse missionário que escolheu entregar a sua vida, deixar a sua pátria, de onde nasceu, e seguir com a sua família em busca de almas numa outra pátria, numa outra nação. E, mais importante, não mais importante, mas igual importante, ofertarmos, sabendo que este missionário que foi, juntamente com a sua família, precisa que alguém o mantenha naquele lugar. Vamos ler, irmãos, em Romanos 12. Vamos ler alguns versículos. Hoje, quando li a escala, veio muito forte esses versículos no meu coração. Eu disse, Jesus, o que tem a ver com oferta? E eu olhei de novo, não, mas é a palavra da oferta. E aí o Senhor me fez entender que somos bem-aventurados por ter essa palavra no nosso coração. Romanos 12 nos diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que acendeu na minha mente na hora foi transformar. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Deus me fez lembrar do ministério a qual fizemos parte. Estar fazendo parte do Ministério Restauração, que tem tão certo a importância de fazer missão, de ofertarmos para a missão, é a diferença de muitos, quem sabe até ministério, muitas igrejas que investem os seus rendimentos, dão o seu dízimo, dão a sua oferta, mas investem os seus rendimentos em coisas humanas, em ações, em meios que vai receber de volta a multiplicação daquele dinheiro. E eu vejo que no Ministério de Restauração conheço muitas pessoas que têm no seu coração o desejo, o sentimento que Deus colocou, e Deus tem honrado isso. Eu sei que esta igreja oferta para Portugal, não é assim, pastor? E nós sabemos que Portugal comprou 2 templos. Irmãos, isso é algo que é maravilhoso. Se formos analisar assim, mas por que comprar templos? Por que comprar tijolos? Mas e por que não comprar e seguir pagando aluguel em locais que pode sim abençoar, a obra sendo abençoada, e ali as pessoas que estão abençoando esta obra também estão sendo abençoadas. As minhas palavras nesta noite para nós, eu digo para aqui, para Sarinha, para o Mateuzinho, que são bem-aventurados, que já nasceram no ministério, que tem isso no coração, de podermos abençoarmos na obra, sabendo que o destino do dinheiro, aquilo que nós colocamos, a traça e a ferrugem não vai corromper. São valores eternos, irmãos. Choramagabashu. Qualquer centavo que nós nos dispomos a dar nesta obra, a recompensa vem. E eu sei que cada um de nós aqui, eu falo com propriedade, com alegria e com autoridade de Deus, que eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos experiências de ter ofertado, de ter aberto a nossa mão, ter espichado a mão, não ter retido a mão mirrada, e sim a mão aberta, e podemos provar disso. Todos os dias nós temos provado disso. Vamos orar a Deus neste momento. Orar então para que Deus abençoe mais e mais aqueles que têm esse entendimento de não ter a mão mirrada e possa alcançar aqueles que, quem sabe, não entenderam ainda. E também os nossos missionários, que Deus possa alcançar nesta hora com o suprimento que cada um precisa. Querido Deus, amado e santo,
Estamos nós aqui em poucos nesta igreja, Senhor, mas o nosso coração está entregue para Ti, Senhor. Nós temos alegria de Te dizer, Senhor, e Te louvar e Te bendizer. Temos alegria, a gratidão de dizer a Ti que nada tem nos faltado. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem nos alcançado, seja veste, seja calçado, seja um alimento, seja, Senhor, um regalo, muitas vezes algo que o nosso coração almeja. O Senhor sabe e chega com a providência na hora certa, e muito nós temos a Te agradecer. Cada um de nós temos podido provar, Senhor, dos Teus cuidados todos os dias. E aqui nesta oração, hoje muito claro, vem no meu coração, Senhor, Tu me mostrando, me dizendo que fizemos parte de um ministério, Senhor, um ministério Restauração que tem no coração, tem o ensinamento de nós não nos conformar com este mundo, com este século, mas nós buscamos a renovação a cada dia e também nas ofertas, tendo este entendimento, Senhor, que aquilo que ofertamos, aquilo que disponibilizamos para a Tua obra tem sido muito bem investido. Almas, vidas têm sido alcançadas, inúmeros são os testemunhos, Senhor, como aqui já foi falado no dia de hoje, aonde não está havendo um culto nesta hora, existem outros locais que já houveram culto pela manhã, pela tarde, devido ao fuso horário, Senhor. Eu quero Te pedir nesta hora, Pai, uma bênção especial sobre a vida de cada missionário, cada obreiro que tem deixado a sua pátria, tem estado com a sua família, suas esposas, seus filhos, e tem entregue a sua vida por amor ao ID do Senhor, tem cumprido a Tua palavra, e lá estão, Senhor. Lá estão, ó Deus, confiando em Ti acima de tudo e sabendo que há uma igreja na retaguarda orando por eles, intercedendo por eles e sustentando eles, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer, Senhor, com este coração, nos ajuda a permanecer com o coração aberto e a mão esticada, a mão erguida, a mão estendida, Senhor, para ajudar na Tua obra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos nesta hora, Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar. Vamos chamar a irmã Silvana, que vai estar louvando ao Senhor com o louvor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Alô, agora tem que minha trajetória é marcada por conquista. Minha arma
Glória a Deus. Nós não estamos só, nunca. Amém? Bom, a irmã Débora tem mais um louvor, não é? Vai louvar o Senhor daqui a pouquinho, mas nós vamos fazer mais uma oração. Nós já oramos pela missão, pela saúde, mas nós vamos orar pela nossa nação, que a nossa nação também precisa, principalmente aqueles lugares que muitos sabem, né, que foi atingido pela chuva, pelos rios que subiram, né, parece-me. E tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, servos nossos, né? E a nossa ajuda é a oração. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar pela nossa nação. E para que Deus tenha misericórdia, né? Para que o Senhor venha operar. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, neste momento. Pai, já agradecemos o teu nome, já te bendizemos, mas neste momento, Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa nação. Pai Santo, tu conheces, Senhor, a situação do nosso Brasil. Pai querido, estende as tuas mãos, Pai, que operam. Opera, Senhor, na vida daqueles, Senhor, que estão precisando de ti neste momento, Senhor. Aquele Deus, talvez, que já até blasfemou. Aquele, Senhor, que no desespero falou algo que não te agradou, que talvez não buscou a tua presença, talvez não tenha entendido, Deus, o que está acontecendo. Ó Pai querido, que tu possa estender as tuas mãos de misericórdia. Alcança, Senhor, cada família neste momento que está precisando, Pai, do teu agir. Em nome de Jesus, ó Deus, aquela família que perdeu o pouco que tinha, meu Pai, mas que tu venha suprir, Senhor, a necessidade de cada um. Estende as tuas mãos de poder, ó Pai. Pai Santo, também te peço, Senhor, pela nossa política brasileira. Pai Santo, abençoa, Senhor, o nosso presidente, o presidente atual do Brasil, Senhor, tem misericórdia. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que nós temos que orar pelas nossas autoridades, Senhor. Elas te servindo ou não, Senhor, é permissão do Senhor. Ó Deus, abençoa cada deputado, cada ministro, Senhor, aqueles que já te conhecem, que estão ali, Senhor. Pai, livra de todo mal, Senhor, todos os projetos, Senhor, que é contrário à tua palavra, que é contrário, Senhor, à família, que é contrário à vida, Senhor, os bons costumes, ó Deus, tudo aquilo que vai contra a tua vontade, Senhor, que venha cair por terra, ó Deus, que tu venhas operar, Senhor, na vida daqueles homens e daquelas mulheres colocadas ali com aquela responsabilidade. Deus, toca, Senhor, os corações. Deus, que eles venham agir, Senhor, com sabedoria. Que tu venha dar entendimento, Senhor. Repreendendo, Senhor, todo levante do inimigo. Tudo aquilo que o diabo tem planejado, Senhor, contra as famílias, contra as crianças, Senhor, nas escolas. Todas as ideologias, Senhor, colocadas nas escolas. Pai, para destruir a infância das crianças, a inocência. Deus amado, que tu venha com providência, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti, Senhor, e já te agradecemos e confiamos em ti, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podes assentar, irmão. A irmã Débora vai louvar. E logo em seguida eu passo a direção do culto para o nosso pastor. E ele vai estar chamando também o irmão Paulo Gilberto, que vai trazer a mensagem. E eu creio que ele vai falar um pouquinho de Portugal, né, pastor? Amém? Irmã Débora. A irmã Patrícia está me pedindo há um tempo para me cantar um hino em espanhol, culto de missões. Não que eu cante direito, mas vamos lá. Eres todo lo que necesito.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe. Estamos com uma visitante hoje, Maria Eduarda. E a Marcela. Aleluia. Não sei se já, eu acho que, quantos? 5 meses? 6 meses, eu acho que a Marcela já escuta, né? Um barulhinho, eu acho que já... Eu lembro que com a Débora, com o Matheus Cassara, eu conversava. Eu pensava, vou conversar antes de vir, porque daí quando vem, depois eu falo, vai me obedecer, né? Glória a Jesus. Mas Deus é maravilhoso, né? E estamos alegres por estarmos reunidos na casa do Senhor. E a igreja missionária, quando a irmã comentou acerca da oferta missionária, do trabalho missionário, né? Eu lembrei, né? E até os videozinhos que tem ali, nós trouxemos um resuminho. A irmã Débora vai estar botando daqui a pouquinho. O pastor Remi é responsável pela obra missionária fora do Brasil. Eu acho que é Europa, Índia, África e Estados Unidos. Eu acho que na América do Sul, acho que não, né? E nós ajudamos Portugal. Só que eu não tinha nenhum videozinho de Portugal. Só tinha da África e da Índia, né? E dos Estados Unidos. Mas que coisa tremenda. Já pensou que bênção de Deus Portugal, né? Comprando 2 templos e Brasília ajudando. Olha que mistério de Deus, irmãos. Que coisa linda isso. E nós não temos templo. E eu lembro que lá em Joinville, irmão Paulo Gilberto, quando nós estávamos construindo, e na época se ajudava os Estados Unidos. Aí alguns irmãos vinham, mas nós uma luta para construir aqui, e enviando para lá, para um povo rico. Mas que nada, era uma peleja a obra lá. Aleluia. Mas Deus é fiel. Glória a Jesus. E hoje os irmãos de Joinville estão lá glorificando no templo próprio que o Senhor deu também. E assim é esse mistério, irmãos, de nós ajudarmos a obra missionária e com o coração aberto, aquebrantado e contrito, alegre, porque nós só podemos ajudar quando nós temos para ajudar. Então, aleluia. A irmã Débora vai colocar ali. Tem uma partezinha que é o pastor Remi, eu creio que os irmãos já... Esse é o pastor Remi, então está lá na... Aí ele estava atravessando para Zâmbia. Eles ficaram presos lá não sei quantas horas na fronteira da Zâmbia, né? Para entrar. O dia todo e não conseguimos passar. Mas estamos vivos, Amém. Sem comer, com fome. Imagina, irmão, sem comer o dia inteiro, com fome. Mas conseguiram passar. E a estrada? É só um malabarismo aí. Olha essa estrada. Misericórdia. Nós temos muita fronteira. Jesus. Ali ele comenta que tem um monte lá no final dessa rua e eles dizem que o monte que anda, porque eles andam o dia inteirinho e não conseguem chegar até o pé daquele monte, de tão longe que parece ser, porque a rua, a estrada é muito ruim, né? Ah, o nome. Um morro que anda. Esse é na África, né? O pastor tinha comentado que elas arrastam o pé e fazem o ritmo do louvor, né? As vozes e o arrastar do pé, né?
fica daí, né? Aí está os irmãos louvando a Deus. Olha, Ah, imagina. Ah, é verdade, interessante. Não, mas e conseguir construir um negócio desse no meio da vila, assim, né? aí, ó. E a Zungo? Se as crianças brincando com o pastor René, porque ele é branco. O que você está falando? A Zungo? Azungo chamava ele porque daí ele era branco, né? E esse aqui? E o pastor tinha testificado, tem crianças de 10, 11 anos que corriam pro mato quando via ele porque nunca tinham visto alguém branco. 100% lá são de cor. Esse é na Índia, daí que era uma Mari lá. Esse aí é nos Estados Unidos aí. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aí voltemos para a África. Aleluia. Glória a Jesus. Acabou, Débora. Aleluia. Vamos, a Débora vai estar louvando o nome do Senhor e logo após, então, o diácono João Paulo Gilberto vai estar ministrando a palavra do Senhor. E os irmãos lembrem de orar por esse povo e vamos ver se mês que vem a gente consegue trazer alguma coisa de Portugal, né? E que coisa boa, irmãos. Tinha um videozinho, acho que foi até passado já, acerca de alguém lá de Portugal que foi transformado pelo poder do Evangelho. E aparecia a foto dele antes e depois que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A transformação grande que foi até o pastor... Está de cabeça para baixo, eu acho que consegue mudar. Ela tem um videozinho ali. Só que ficou de cabeça para baixo. Não sei se os irmãos lembram. Vamos ver se aparece. Esse aí é de Portugal daí, então. Paz do Senhor, meus irmãos. É com alegria que envio esse vídeo aos irmãos. Agradecendo a Deus pela vossa vida, pelas orações. Estou aqui na casa do irmão Diamantino. Diamantino é um servo do Senhor que congrega com nós aqui na igreja de Grando. Um irmão português que também é fruto desse trabalho do missionário Éder Araújo da Rosa e hoje aqui continua conosco. Então, está o irmão Diamantino, manda uma saudação para os irmãos que contribuem com a obra de Deus aqui em Portugal. Paz do Senhor, meus irmãos do Brasil. Eu sou o Diamantino. Vocês não conhecem, mas aqui o nosso pastor João conhece-me através do meu filho, que eu chamava o meu filho, que era o Éder, que era conhecido de vós, talvez, e portanto eu tive um AVC e sou uma pessoa incapacitada, não é? Mas, no entanto, nada separa, como diz a palavra de Deus, nada separa o amor de Cristo. Aleluia! Eu fico emocionado, meus irmãos, quando falo na palavra de Deus. Aleluia! Eu sinto um gozo. Aleluia. Glória a Deus. Da palavra de Deus. Então, só quero dizer aos meus irmãos, vestes alegres, e que vocês recordem deste velho irmão de Portugal, de Gândola, e um dia que vai ao site de Vinho Rock, está lá a minha fotografia e a fotografia do meu irmão de cor e do meu filho Éder. É só desejo, paz do Senhor, fiquem na paz,
Deus nos abençoe mesmo. Amém. Até um dia. Glória a Deus, meus irmãos. Então, esse aqui é o meu irmão Diamantino. Estou aqui na casa dele. E ele ama a Bíblia. E ele cita os versículos bíblicos. E eu leio na Bíblia. E nós sentimos aqui a presença de Deus. Ele disse aqui que teve um AVC. Um pouco impossibilitado. Mas nada separa do amor de Deus. Glória a Jesus. Obrigado pelas orações, pelas contribuições. E que Deus continue vos abençoando. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Que tremendo, né, irmãos? Quando fala de Deus, ou quando ele lê a Bíblia, ele começa a sentir a presença de Deus. Aleluia. Agora imagine, irmãos, nós temos a palavra de Deus na mão e os nossos irmãos lá da África, lá, às vezes eu creio que, imagina, muito caro deve ser, né? E a impossibilidade de alcançar, talvez, ou de ter, né? Por até, às vezes, as restrições, tanto que a ida, a viagem lá, o pastor Remy teve os impedimentos nas fronteiras, esqueceram de carimbar passaporte numa, eu acho que foi em Moçambique, e aí trancou todo o caminho deles. Então, a obra missionária em si, há as barreiras, mas há também as recompensas, né? Quando nós ouvimos o mover de Deus e o transformar de Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma oração logo após a irmã Débora estará louvando, e na sequência o diácono Paulo Gilberto nos trazendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, uma vez mais, Senhor, oramos e intercedemos, Senhor, por esta obra missionária, pela vida dos teus filhos, pelos pastores, Senhor, os missionários que estão, Senhor, obedecendo o teu ID, Senhor, em uma nação, Senhor, estrangeira, em um lugar com as dificuldades, Senhor, espirituais, dificuldades físicas, Senhor, barreiras culturais, mas Tu, Senhor, e a Tua palavra tem alcançado em lugares remotos, Senhor, muitas almas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos, Senhor, missionários, Senhor, seja na oração, no ofertar, Senhor, na participação do ID, ó Pai, para a glória do Teu nome. Cada vida, Senhor, e cada ajuda, Senhor, possa estar, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, edificando vidas e fortalecendo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e te agradecemos. Irmãos, para tomar assento, então a irmã Débora estará louvando o nome do Senhor. Muitos me
pôr de pé. O irmão Mateus estará orando e o diácono irmão Paulo Gilberto ministrando a palavra do Senhor com toda a liberdade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar então. Senhor maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, para ouvir, Senhor, a palavra, Senhor, tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, ajuda, Senhor, teu servo, Senhor, a ministrar, Senhor, a tua palavra, tua igreja, Senhor. Abençoa eles, Senhor, guarda eles, Senhor. Abençoa esse culto, Senhor, que o Senhor venha estar aqui, Senhor, nesse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, aproveitar que estamos... Vamos ler em Abacuque. Abacuque é lá no finalzinho do Antigo Testamento. Vamos só ler o capítulo 1 até o versículo 4. Depois a gente vai lendo aos pouquinhos, né? Quando oportunamente a palavra for nos chamando. Glórias a Deus. A palavra que nos chama, né, pastor? A iniquidade de Judá. Os irmãos acharam? Depois de Ageu, depois de Zacarias. Ou melhor, antes de Ageu, antes de Zacarias. A iniquidade de Judá. A sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Podeis assentar, irmãos. Em Provérbios, a irmã leu, né? Também coincidindo com que Abacuque. Abacuque é um profeta, né? Diferente de outras pessoas que falaram na Bíblia e que não eram profetas. Né? Amós, antes dele, falou e não era profeta. Então, a gente entende que todos eles têm um valor muito grande. Né? Inclusive, Amós, né, que foi trazer uma mensagem do Senhor para o povo de Israel, ele dizia assim: eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Deus me tirou do meio dos meus bois. Eu sou boieiro, né? Eles não usam, a Bíblia não usa o termo boiadeiro, boieiro. E ele se dizia que não era profeta, possivelmente porque o povo dito de Deus estava com tanto problema que possivelmente acreditasse mais numa pessoa que não era profeta do que numa que era profeta. Né? E a gente entende que as situações do povo de Deus, em diversas passagens, né, normalmente Deus admoestava o povo através do profeta. E a gente observa que Abacuque era um servo de Deus que via o povo de Deus de dentro do templo. Amós não via de dentro do templo. Né? E a diferença de um e de outro é que Amós não foi recebido nem pelo sacerdote do povo de Israel. Né? Já Abacuque, ele nem chega a receber a mensagem de Deus como uma sentença para o povo. Né? Prova está que ele tem um diálogo com o Senhor. Umas passagens proféticas, uma diferente, a forma literária, né, dele é bem diferente dos outros. Ele tem uma conversa com Deus. A gente entende que ele era levita, né? Porque ele só escreveu 3 capítulos e o último capítulo é um verso maravilhoso. Né? Os irmãos, quando chegarem em casa, em 15 minutos, leem todo Abacuque.
para entender melhor essas passagens. Então, o livro de Abacuque, que não há uma profecia contra um povo, não há uma profecia contra uma pessoa determinada, né? Deus, quando mandava o profeta falar, ele mandava falar, Jonas, vai lá e diz para os assírios que eu descerei a minha mão pesada sobre eles, né? E Jonas tinha interesse, milhares de interesses de não ir. Para avistar que ele insistiu até o último momento de não ir, porque o povo que mais sacrificava o povo de Deus era o povo dos assírios e caldeus, né? Mas a gente observa que ele tinha 1000 motivos para não fazer, mas Deus insistiu, né? E aconteceu um monte de imprevistos com ele, que ele teve que ir, né? Mas Abacuque não, Abacuque tem uma diferenciação aqui, né? Uma diferenciação. Ele é um profeta que tem um diálogo com Deus, né? E aqui no versículo 1, no capítulo 1 mesmo, né, já tem alguma passagem, tipo súplica, né? Que ele diz assim, ó Senhor, chamarei e não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás, né? Por que me mostra iniquidade e me fazes ver opressão? Né? Então, aqui a gente entende que ele estava trazendo coisas para Deus, né, que ele já tinha visto no povo de Deus, porque ele observava o povo de dentro do templo, mas que ele estava fazendo uma defesa do povo, né? Ele estava defendendo o povo, ele estava perguntando para Deus, né, por que o Senhor faz isso? Lógico que a gente sabe que Deus é incontestável, né? Sempre que Deus faz alguma coisa, ele faz com a sabedoria máxima dele. E a gente vê que tudo que acontece para o povo gentil acontece no meio do mundo para o povo de Deus. Mas o povo de Deus tem a salvaguarda de Deus, né? Vamos dizer, lá no terremoto que aconteceu lá na Turquia e na Síria, muitos servos do Senhor podem ter morrido ali, mas foi a vontade de Deus, né? E muitos se livraram também, mas eles estavam no meio daquele povo. A gente observa que todas as coisas que acontecem para o mundo acontecem para os gentios e para os servos de Deus. E isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente está reclamando que está acontecendo coisas iguais às que estão acontecendo com os gentios, mas vão acontecer. No mundo nós sofreremos perseguições, por exemplo. Está escrito na palavra. Então, irmãos, o profeta Abacuque, ele era um homem muito sofrido, né? Ele tinha muitas angústias, né? E angústias bem assim, que tinham uma comprovação bem grande, né? E que ele tinha uma motivação também grande dessas angústias, né? No capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Oh, que coisa mais atual essa passagem. Que passagem mais atual, né? A gente observa que a justiça, ela é uma justiça diferenciada para as pessoas de bem e para as pessoas de menores posses. A gente vê que em tudo que é lugar hoje no mundo, as pessoas estão sofrendo injustiças, né? E ele aqui coloca, né? Mas aqui a principal angústia dele era o estado espiritual do povo, né? Que Abacuque só via injustiça nesse processo, né? Era violência, iniquidade, opressão, né? Assim, vamos dizer, toda essa falta de justiça que deixava o perverso bem à vontade, irmãos, que deixava os justos num grande sofrimento. E hoje a gente observa, né, que nós estamos passando por essa situação, né? Cada vez, né, o mundo vai evoluindo mais para uma frouxidão, um afrouxar das pessoas que comandam as nações, as cidades, os povos, e um aperto maior para as pessoas mais de baixo. Isso aí, logicamente, que a Bíblia já fala, né, que os tempos vão ser assim, serão assim. A gente observa também
que aqui Abacuque fica confuso a respeito do... Ele não entendia, né, por que tanta falta de justiça para os justos e por que tantas benesses ou benefícios para as pessoas que não eram. Não acreditavam em Deus, não seguiam os caminhos, não estavam na fé. Ele não entendia, assim como a gente não entende. Às vezes vem angústias para a gente. Eu até, o meu caso, sexta-feira eu cheguei em casa muito angustiado, né? A irmã Elisângela pode comprovar isso. Aí, sábado, eu estava cansado, vim para cá, né? E no domingo, ainda hoje de manhã, eu também não tinha terminado esse ciclo, né? E eu ainda vou ligar o carro lá, e o carro não ligou, estava sem bateria. Não. A sorte que chegou uma pessoa lá de carro e me ajudou, né, a recarregar a bateria. Mas a gente observa, irmãos, que essas coisas que acontecem no nosso cotidiano não é nada em relação a uma perseguição, a uma violência, né? E quando eu vejo, a gente vê o povo africano aí, que é povo mais sofrido do que aquele. E ali está na Zâmbia, né? Zâmbia e Moçambique. Moçambique é idioma português, na Angola também, então a gente entende bem eles. Dá para entender? E o que acontece é o seguinte, ainda são... Moçambique não é muita violência, mas na Angola é, né? Então, os países de lá sofrem muita violência. Então, a gente observa que a gente aqui, apesar de a gente sofrer essa angústia, às vezes dores musculares, né, dores físicas, e até, às vezes, desânimo, né, a gente observa que tem gente que sofre muito mais que a gente. E a gente vê que são pessoas que estão no mesmo nível espiritual que nós. Olha o sacrifício que aquelas pessoas fazem para chegar num templo. E a gente vem aqui com o nosso ar-condicionado e às vezes ainda reclama. Às vezes não vem, né? Às vezes troca. Eu não estou dizendo nós, assim, mas as pessoas de uma forma geral, né? Porque, na realidade, irmãos, hoje acontece a mesma coisa. Hoje está difícil seguir o Senhor numa igreja de sã doutrina, com tantas igrejas que facilitam. Essa igreja do tempo de Abacuque, da era de Abacuque, era, com certeza, uma igreja apóstata, né, que permitia fazer tudo, e até mesmo um sofrimento dos servos de Deus. A gente observa lá em Amós que o próprio sacerdote, né, era o rei Jeroboão, né, Jeroboão, e foi um dos reis, dos maiores reis, né, que, em termos de riqueza também, né, tirando Davi e Salomão, mas ele era um apóstolo. E o sacerdote dele não deixou nem Amós levar a mensagem, a profecia que Deus tinha para o povo, que ali foi colocada a mão severa do Senhor, não deixou ele chegar no sacerdote, não deixou ele chegar no rei. Impediu que ele chegasse, né? Por quê? Porque o povo de Deus estava com problemas. E a gente observa que, olha o que ele diz aqui, e ele até disse ao Senhor, Senhor, tu não salvarás? Está no capítulo 1, versículo 2. Então ele se preocupava que esse povo estava sendo sacrificado, crucificado, judiado, né? E estava junto com as pessoas ruins, e as pessoas ruins estavam triunfando, né? Então a gente observa, irmãos, que isso aí é bem do cotidiano, né? Havia outra grande angústia na vida do profeta Abacuque. O Senhor Deus revelou o seguinte ao seu profeta. Ele disse, vou suscitar os caldeus. Quando ele fala suscitar os caldeus, a gente pensa que ele vai fazer como ele fez com os assírios, né? Descer a mão, ou mandar alguém ir lá, acabar com o império, como muitas vezes ele fez. Mas o suscitar aqui é provocar. Eu vou provocar os caldeus para que eles vá até o povo de Israel, ou melhor, de Judá, e lá eles falam. Olha o que diz sobre o povo de Judá. Vede entre as nações, olhai maravilhas, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal que vós não crereis quando vos for continuada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga,
e impetuosa, que marche pela largura da terra, para apoderar-se da morada que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Então, aqui, o Senhor fala isso aí, como se ele estivesse determinando que ele falasse para esse povo. Não, ele estava falando para o profeta. E aí a gente observa que o profeta, nessa angústia, nessa tristeza, ele começa a questionar o Senhor, né? Quando a gente está na fé, a gente aceita de bom grado aquilo que Deus determina que aconteça na nossa vida. Se eu tenho que sofrer alguma agrura, eu vou sofrer aquilo ali, né? Assim como as pessoas do mundo sofrem. Mas eu sei que Deus está comigo, eu tenho que entender que Deus está comigo. E que ele está sofrendo, mas que Deus não está com ele. O sofrimento dele, com certeza, é diferente, é diferenciado do meu, né? Isso aí é revelado, é uma revelação de fé, irmãos. Então, a gente observa que ele provoca isso aí, né? Ele vai provocar, suscitar os caldeus, né? Para eles marcharem. Ele não dá a entender que Judá será castigada. Ele está dizendo para o profeta, né? E aí o profeta interfere com o Senhor. A gente vai observar que ele não vai assim brigar, nem dizer não, mas ele vai carinhosamente, amorosamente, ele vai conversar com Deus. Então, aqui no versículo, a partir do versículo 12, aparece a intercessão do profeta. O que diz aqui? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu Senhor? Ele já começa dizendo o que Deus gosta de ouvir de nós. Ó Deus, desde a eternidade tu é o meu Deus, meu Senhor. E ele começa a pedir para Deus para que isso não aconteça. E a gente observa, irmão, que na sequência dos fatos, ele vai assim, o coração de Deus vai se desmanchando, né, se desmontando diante da palavra e do amor que esse profeta demonstra a Deus pelo povo dele. Então, é uma defesa assim, muito interessante, porque ele está defendendo, é uma defesa, é uma intercessão, né? Na realidade, uma oração intercessória. E que ele diz, Senhor, tu é o nosso Deus, tu é o meu Deus, tu é o meu Deus todo-poderoso. Será que não dá para livrar esse povo disto? Né? Então, irmãos, a intenção de Deus era destruir os ímpios que estavam cercando os justos. A gente observa, né, que Deus tinha uma intenção diferente da que ele estava pensando. Mas ele estava intrigado com aquilo. Aí vem os caldeus, né, matam todo mundo, destroem o nosso povo, nosso gado, os nossos filhos, as nossas casas, né, levam os homens como escravos. E aí ele estava preocupado com isso, né? Ao receber essa revelação de Deus, que Deus queria destruir os justos, né? Ao receber esse anúncio sobre o castigo de Deus, Abacuque ficou mais angustiado ainda, né? Por quê? Né? Porque essa tentativa de cura era pior que a doença, né? Ele ir lá e destruir tudo era pior do que estava acontecendo ali na realidade. Porque os perversos estavam castigando o povo de Deus. E agora vem um povo de longe e castiga pior, e mandado por Deus ainda. Então ele fica angustiado, né? Angustiado por isso. Nós podemos entender essa angústia, irmão, né? Podemos até ter experiência semelhante na nossa vida a respeito disso, né? De coisas que a gente questiona de Deus, coisas que acontecem conosco, que a gente sabe que pode acontecer com uma pessoa da família, ou está acontecendo na nossa vida secular, e que a gente não aceita, né, por estar na presença de Deus.
Não aceita por estar na presença de Deus. Por que eu tenho que sofrer aquela mesma coisa, a mesma situação, ter o mesmo impedimento que aquela pessoa tem, se ela não faz nada para Deus? Né? Como é que é de tanto ver triunfar os ímpios, né? Até a gente perde a fé, a gente fica pensando, por que acontece isso? E a gente observa aqui que também aqui para nós tem muita injustiça, né? Corrupção, violência, opressão. E às vezes os filhos de Deus, eles não veem mais solução. Às vezes os filhos de Deus não veem mais saída, né? Eu me lembro naquelas situações ali que o pessoal estava lá na frente dos quartéis e tal. Tinha uma irmãzinha que sempre estava com uma Bíblia. Até rodou muito, né? O videozinho dela. Ela orando, ela ficava orando de madrugada, de manhã, de tarde. Uma Bíblia assim, uma senhorinha bem velhinha. E quando levaram o pessoal para lá, ela foi junto. Ela foi junto. Mas existia uma diferenciação nítida entre aquelas pessoas que estavam gritando e que queriam, né, até a revolução, até não sei o quê, até quebrar as coisas, e ela. Né? Ela foi de boba. Não, não foi de boba. Ela foi na fé. Né? A gente sabe que Deus não separa na hora ali, mas Deus, com certeza, está mostrando para aquelas pessoas lá que ela é diferente, o que ela foi diferente. Isso é importante a gente saber. Que nós não estamos livres das coisas do mundo, mas que nós temos que ter uma capacidade maior de nos desvencilhar dessa angústia, dessa tristeza. As pessoas não têm Deus e nós temos. Nós não podemos nos comparar com Ele. Né? A gente sofre angústia, fica indignado, certo? Sente dores físicas, dores no coração, espirituais, né? Mas a gente não pode se comparar com um vizinho que é ímpio. Né? Eu sou salvo, ele não é nada, não acontece nada com ele. Não acontece. Não, a gente não vê do outro lado. Né? Mas ele não tem o principal suporte que nós temos, que é a crença, que é a fé em Deus, num Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, irmãos, e desta forma, tanto lá como hoje, né, a gente observa uma certa imoralidade no povo de Deus. A irmã estava falando hoje e ontem mesmo nós comentamos que no desfile da escola de samba do Rio de Janeiro tinha uma escola de samba, um bloco de evangélicos. Isso aí nem passa pela nossa cabeça uma coisa dessa. Né? Então a gente observa que a imoralidade do povo de Deus está crescente. Né? Então, sabendo da vinda de um povo violento para julgar esse povo, né, lá, ele ficou muito triste, muito abatido. Né? E, às vezes, a gente não tem solução para isso. E a solução de Abacuque foi orar a Deus. Como é importante a gente ter a sabedoria, irmãos, no último, lá quando a gente está empretado naquele canto, não tem mais saída, que a gente pensa que está angustiado, que vai sofrer agruras, né, que não tem mais, a gente acreditar que tem Deus cuidando de nós. E que a oração é a forma que nós temos de colocar aos pés de Deus, aos pés da cruz, tudo aquilo que nós estamos passando. E Abacuque fez isso. Né? Então ele começa a orar, e o Senhor começa a entender, né, que era mais importante, né, ouvir aquele servo, que com certeza o povo dele, através daquele testemunho daquele profeta, o povo de Deus com certeza recebeu um sacolejão lá, foi sacudido, e a gente vai observar no final que ele triunfa, ele vence. Amém, irmãos? Então, irmãos, todos os caminhos ficam bloqueados, mas a oração abre esses caminhos. Né? Ele depositou toda a confiança em Deus. Ele disse, Senhor, olha o capítulo 1, versículo 12 a 17. Senhor, eu não entendo como tu podes admitir tanto sofrimento. Né? E lá no 2:1 ele fala, vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então ele injuriou, ficou assim meio incomodado com aquilo,
colocou nos pés de Deus, ó, Senhor, está aqui, aos teus pés, resolve esse problema para mim, que não é meu, é do meu povo. Né? Ele tinha um coração puro, com certeza. Ele poderia ter dito assim, eu também penso que nem Deus. Eu estou pensando que nem o Senhor. Né? Esse povo daqui tá horrível. Né? Mas não. Ele sabia que ali no meio não eram dignas, não seriam assim, vamos dizer, não mereciam, não eram merecedores daquela opressão, daquela violência, daquela injúria, daquela injustiça. Então, por isso que ele lutou até o fim. Então, ele fala, né, que vou vigiar para ver o que Deus diz. Então, vem a resposta do Senhor, né? O Deus eterno, todo-poderoso, né, disse o seu servo, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Abacuque 2,4. Mas o justo viverá pela sua fé. Aqui ele separou o joio, Deus separou o joio do trigo. Abacuque, fica tranquilo. Eu sei que está querendo, está pleiteando que os teus servos, aí, as pessoas que comungam a tua fé, não entrem nessa guerra. Não tem problema. Eles vão entrar, mas eles não vão sofrer nada. Glórias a Deus, né? Mas o justo viverá pela fé. Pela fé deles, quem tiver fé vai sobreviver. Agora, eis o soberbo, sua alma não é reta. Então, né? Lá em Provérbios também falava, né? Os nécios perecerão. Em toda a palavra de Deus, né? Sempre vai existir essa guerra, essa tentativa do bem contra o mal, né? E a gente sempre vai colocar, pensando que nós estamos no bem, a gente questionar Deus por que acontecem as coisas conosco e não acontecem com os outros. Né? Ou as coisas que acontecem com os outros são menores. As catástrofes que acontecem com as outras pessoas, com as outras cidades, com os outros países, são menores do que as que acontecem conosco. Né? Mas isso aí, indiferentemente do nosso pensamento, Deus tem o pensamento dele, Deus é soberano, né? Deus, a sabedoria de Deus não se mede, né? Então a gente entende, né? E Deus disse mais: o arrogante não permanecerá. O arrogante não permanecerá. Então todos aqueles que ele dizia que eram nécios, que eram violentos, que a justiça, todas aquelas pessoas iriam perecer. Mas os servos de Deus não. Então, como Deus cuida de nós? Né? Às vezes a gente pensa assim, eu ando meio fraco, eu ando meio cansado, eu não vou na igreja, né? Eu falto muito culto, às vezes me chamam para cantar, eu não tenho vontade. Né? Independentemente disso, irmãos, Deus está cuidando de nós. Deus está se preocupando com os mínimos detalhes da nossa vida. Não se preocupe, coloque nas mãos de Deus, né? Porque Ele resolve os nossos problemas. Só Ele pode resolver. Amém? Glórias a Deus. Então, a gente vai observar que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aqui ele coloca uma passagem interessante, né? Que é aqui, irmãos. Acho que eu convido os irmãos só para acompanharem ali. 5 ais sobre os caldeus. A gente sabe, né, irmãos, que os assírios, Deus usou muitos assírios para admoestar o povo de Deus. Mas depois eles sofreram por isso, por terem feito isso. E aqui os caldeus, não levantarão, pois, todos estes contra eles, ele um provérbio, um dito zombador. Dirão, olha aqui, os ais, ai daquele que acumula o que não é seu. Versículo 6. Vamos pular para o versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Então, tudo isso os nécios faziam. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Amém, irmãos? No 12. Depois, o 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida
a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Então, ai dessas pessoas falsas, ai desses perversos, né? E o último ai está no 19, versículo 19. Ai daquele que diz, a madeira acorda, e a pedra muda, desperta. Aqui os idólatras, né? Então, aqui, todas essas pessoas que cometiam esse erro, independentemente de estar na igreja ou estar fora da igreja, a gente vê que Deus ia botar a mão neles. Então, aqui ele separou o joio do trigo, né? Então, aqui ele tirou os servos, né? E para os servos de Deus, com certeza, né? Ele fala que o justo viverá pela fé. Então, eles não sofreriam esse ataque. E aqui, irmãos, essa promessa de Deus, como todas as promessas dele, são seguras. A gente observa que tudo que está escrito, que Deus diz que vai acontecer, acontece. Depende da nossa fé? Claro que depende da nossa fé. Depende da nossa sabedoria? Depende do nosso envolvimento com as coisas de Deus? Claro que depende, né? Mas a gente observa, né? Por isso que nós jamais devemos deixar de confiar, vamos dizer, confiar humildemente no Senhor, né? Foi justamente isso que Abacuque fez. Ele sabia, ele tinha o discernimento, né? Que o povo dele, ele fala que o nosso povo se desviou tanto de Deus ainda, e tem ainda muito sofrimento pela frente. E tinha muito sofrimento pela frente, né? Porque o povo que se desvia dos caminhos do Senhor tem sofrimento pela frente, né? E o povo, assim, de uma forma geral, a gente pode até generalizar, mas isso aí é algo individual. Sempre que a gente se desvia das coisas de Deus, né, a gente vai ter sofrimento pela frente, né? O que Abacuque fala em 3,16? Mas eu, em silêncio, devo esperar o dia da angústia. Ele sabia, irmãos, né? Ele estava angustiado, mas ele podia confiar no Senhor. Nós também podemos, né, ter a dificuldade que Abacuque sofreu, né? Nós podemos também estar chorando, nos lamentando, pedindo para Deus, intercedendo para Deus, para outras pessoas que nós pensamos. Eu, por exemplo, eu intercedo a Deus pelos meus filhos. Os meus 3 filhos não são. Eu tenho irmãos, irmã Maria Eduarda, que saíram da igreja, se desviaram, né, e estão fora dos caminhos do Senhor. Pessoas que batizado pelo Espírito Santo, batizado nas águas, cantavam, louvavam o Senhor, né, até pregavam, ainda eram bem novos, mas pregavam. E a gente observa que a gente tem um sofrimento dentro de nós por essas pessoas, e a gente intercede por eles. Imagina agora um profeta intercedendo por todo o povo de Deus, né? Mas a gente pode particularizar isso para nós. Nós vamos ter sofrimento se nós sairmos da fé. Amém? Assim como eles tiveram. Glórias a Deus. A gente pode ficar angustiado pelo sofrimento deste tempo presente, por exemplo, né? É possível estar na igreja e ter feridas. É possível, né, ter uma vida sofrida, onde a falta de justiça, violência, opressão. A vida pode ser difícil, né, irmão, para os filhos de Deus na terra. A vida pode ser difícil para os filhos de Deus na terra. A gente não se iluda que não é, mas pode ser. E assim a gente observa que, apesar dele ter muito sofrimento pela frente, a gente observa que o capítulo 3, que são só 3 capítulos, né, termina com uma poesia, ou com um canto, com um louvor ao Senhor, né? A oração de Abacuque. E o mais maravilhosa dessa passagem, irmãos, é o que está em Abacuque 17. Vamos observar lá, irmãos, vamos ler. Essa passagem é uma das maiores expressões de fé do Antigo Testamento. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos,
As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro do Senhor, no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e fez os meus pés como os da corça, e me fez andar altaneiramente. Amém, irmãos? Então a gente observa nessa passagem, nessa última passagem, que ele nos mostra, nos dá certeza de que, independentemente daquilo que está acontecendo, né, que nós possamos estar perdendo tudo que nós imaginamos que era nosso, né, que nós tenhamos dificuldade de entender também as coisas que Deus tem preparado para nós, nós temos que colocar, como ele colocou assim, ainda que tudo eu perca, eu sei que eu tenho um Deus poderoso, né? Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei que eu tenho um Deus que me retribuirá isso aí em dobro. A gente observa a passagem de Jó, né? O livro de Jó. Tudo que ele perdeu, ele ganhou, né? Então a gente sabe, que a gente fique com a certeza, irmãos, que esse sofrimento de Abacuque, ele existe hoje dentre nós, né? Mas que a gente sabe que ele foi vitorioso porque ele consagrou toda a vida dele a Deus, né? E conversando com Deus, como é que se diz? Não mudou o pensamento, mas aceitou o argumento dele e nada aconteceu a princípio para o povo de Deus. E quando nós colocamos aos pés de Deus, colocamos as nossas súplicas, nossas lamentações, né? E conversamos com Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso dessa bênção, eu preciso disso que eu estou colocando para Ti. Né? Eu preciso ser sarado disso, eu preciso que o meu coração, né, seja mais aberto para a Tua palavra. Eu preciso entender mais da Tua palavra. Né? E Deus vai fazer. Eu preciso que meus filhos, que meus parentes, os meus pais, os meus irmãos, né, estejam dentro da Tua casa. E aqui ele estava justamente fazendo isso, ele estava fazendo uma defesa do povo de Deus. E quando nós defendemos o povo de Deus, com certeza Deus se alegra do nosso argumento, Deus se alegra da nossa oração, né? E com certeza Ele cumprirá esse pedido, né? Não deixará essa oração sem resposta. Amém, irmãos? Que a gente possa, então, entender que Deus é misericordioso, né? Que nós, ainda que a justiça, né, nunca se manifeste, ou que a justiça, ou que outras agrúrias na vida a gente tenha, né? Mesmo assim, não devemos jamais perder a esperança, né? Esperança é algo, né, que está relacionado com fé. Esperança e fé na Bíblia tem a mesma conotação, né, pastor? E a esperança e a fé é crer naquilo que nós não vimos, mas que através das nossas orações nós pedimos, e Deus com certeza ouvirá e retribuirá as nossas orações, esses pedidos que nós fizemos. Que Deus esteja sempre com os ouvidos abertos, com a mão estendida, né, e com o coração pronto para nos perdoar. Amém, irmãos? Ele é o nosso Rei, né? Cristo é o nosso Salvador. E, finalmente, para lembrar que os arrogantes não permanecerão. É o símbolo da humildade, né? É lembrar disso aí, que os arrogantes não prevalecerão. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Entrego essas palavras em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. E assim convém, né, de estarmos firmes na presença do Senhor e podermos indagar ao Senhor, Senhor, por que isso ou por que aquilo? Senhor, ajuda-me a entender, ajuda-me a passar. E ali ele lançava aos pés do Senhor as suas dúvidas, as suas angústias. E esse é um dos grandes diferenciais dos que estão aos pés do Senhor, porque tem o bom Consolador. Aleluia. Ele orava e dizia, Senhor, eu não entendo por que isso.
Mas quando ele entrava na presença do Senhor, eu creio como a palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Senhor, aleluia, chore aos pés do Senhor, que aquilo que tu pede em oculto, o Senhor conhece, o Senhor a revelará. Glória ao nome do Senhor Jesus. É aquele momento que nós rasgamos nosso coração na presença do Senhor e entramos mal quando fechamos a porta daquele cantinho, mas quando nós soltamos as lágrimas na presença do Senhor, nós saímos com o coração já consolado pela presença do Senhor. Aqui o profeta recebeu o consolo da parte do Senhor e é tão tremendo que em Romanos fala acerca da fé, aquilo que ele trouxe ali, acerca que Deus fala ao seu profeta, dizendo, olha, o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Romanos 1,17 fala, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso que precisamos estar aos pés do Senhor e clamarmos. Não que vai ser um momento diferente, que agora tu não vai passar mais por tristeza, por batalha ou por dor, mas o diferencial é que nós temos o bom Consolador que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vai abrir maneiras e colocar pessoas ao nosso caminho, aleluia. Como é bom, irmãos, quando nós estamos passando por tormenta e que daqui a pouco lá na frente alguém se fala uma palavra de ânimo enviada pelo Senhor ou abre uma oportunidade de nos atender ou de nos receber de uma maneira diferenciada e nós percebemos, Senhor, Tu enviaste, Senhor. Tu abriste essa porta, Senhor. Tu enviaste o Teu servo, Senhor. Tu enviaste um anjo, Senhor, para me acudir, para me atender. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos estar orando. E Deus abençoe Maria Eduarda mais uma vez. E até eu faço convites. Uma vez tu já tinha reconciliado, né? Quer reconciliar novamente, fazer mais um passo para o Senhor? Vamos orar aqui na frente então, a irmã Patrícia, a Maria Eduarda e a Marcela. Tudo tem um tempo, mas hoje o melhor passo que tu possa ter dado é tornar na presença do Senhor. Porque vem o vento, vem as batalhas, mas a boa mão do Senhor, aleluia, é que sabe e pode todas as coisas. O profeta passava por aflições. Aleluia, como diz a palavra do Senhor, como o Senhor usou o diácono Paulo Gilberto para falar aqui, o profeta sofreu, passou por aflições, mas ele tinha com quem falar, com quem pedir, com quem querer, dizer, Senhor Deus, aleluia. Assim nós passamos, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Aleluia, oremos ao Senhor, Senhor Deus e Pai eterno, nesta noite, Senhor, e em Tua presença, Tua filha, Senhor, Maria Eduarda, torna a Tua casa, a Tua presença, Senhor, reconciliando contigo. Tu sabes os projetos, Senhor, e o caminho que Tu tem, ó Pai, ó Deus eterno, e os planos alternativos que ela tinha entrado, mas a partir de agora, Senhor, ó Deus eterno, o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Perdoa, Senhor, as suas falhas, os seus pecados e ajuda, Senhor, a Tua filha. Oh Deus eterno, em um novo tempo em Tua presença, bem como seu companheiro, a sua filhinha, Senhor. Coloca anjos guardando a vida da Tua filha, Senhor, esta criança. A Tua palavra nos diz, Senhor, que ainda antes de nós
estarmos sobre esta terra numa massa informe, mas todos os dias estavam escrito no teu livro o projeto que tu tens, Senhor, para Marcela. Senhor, ajuda Maria Eduarda a instruir no caminho em que deve andar. Ao seu companheiro, Senhor, guarda e fortalece-os. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, que os teus projetos, Senhor, venham acontecer, que todas as barreiras caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Coloca anjos, Senhor, no seu lar, guardando, Senhor, e todos os impedimentos caiam por terra, Senhor. Abre o seu entendimento, te revela, Senhor, através de sonho, através de visão, ó Pai, e ajuda a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que a festa no céu, né? Aleluia. Se frustrar, a vontade é tua. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus, ajuda, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Não se frustrarão, não se frustrarão. Aleluia. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão. Arrachonde canta rabassuria da rabadai. Os planos de Aleluia. ninguém impedirá. Aleluia. Os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Pode vir o vento, pode vir os tremores. Aleluia. O que o Senhor tem projetado, ninguém pode impedir. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos seguir esta semana na campanha de oração. A partir das 18h30 horas de oração. Amém, irmãos? Vamos dizer todos juntos: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus.